Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com a estrutura de muita família por aí, a adolescência. Sabe aquela fase cheia de turbulência, descobertas e, claro, um bocado de conflito? Pois é. Mas e se a gente olhasse para tudo isso não como um problemão, mas como uma parte essencial e, quem diria, normal do crescimento? É isso que vamos desvendar hoje. E a grande questão que fica martelando na cabeça de pais e filhos é essa, né? Isso que está acontecendo em casa é só uma fase que vai passar ou é um conflito sem fim? Porque essa briga, essa sensação de que ninguém se entende, ela é muito real. E o interessante é que, para a psicanálise, a resposta é um pouco dos dois. E entender isso, sabe, pode ser a virada de chave para todo mundo. Então, para a gente começar a desembolar esse novelo, existe um termo para essa experiência toda. E calma, não é um diagnóstico de doença, nada disso. É mais como um conceito que ajuda a gente a colocar as coisas no lugar, a entender o que está acontecendo, e a partir daí a gente consegue ter uma visão mais clara, mais construtiva. E o conceito-chave é esse aqui, a síndrome da adolescência normal. Quem bolou essa ideia foram os psicanalistas Aberasturi e Knobel. O que eles dizem, basicamente, é que todo esse caos aparente, toda essa confusão, na verdade faz parte de uma transição supernatural e, mais importante, necessária para chegar na vida adulta. Só de saber disso, a perspectiva já muda completamente, né? Ok, então vamos para o coração da coisa, para o centro dessa tal síndrome. O conflito. De onde é que ele surge? Bom, a raiz de tudo é um impulso natural, fundamental para se separar. Pensa bem, crescer é, no fim das contas, se separar, e é exatamente aí que o bicho pega. A gente pode dizer que a raiz desse conflito todo está em duas visões de mundo que batem de frente. De um lado, temos os pais, que muitas vezes, sem nem perceber, acabam negando que os filhos estão crescendo. E do outro lado, o adolescente, que olha para essa atitude e não vê cuidado. Ele vê controle, uma perseguição que o impede de amadurecer. São dois lados de uma mesma moeda, sabe? Duas visões que, mesmo que a gente entenda de onde vem, acabam entrando em rota de colisão. E aqui está o pulo do gato. Essa busca toda do adolescente por separação não é só rebeldia por rebeldia, não é birra. É um passo essencial, indispensável para chegar no objetivo final. Porque, como diz a frase, a maturidade de verdade ela depende de uma independência real. Não tem como fugir disso. É uma necessidade básica do desenvolvimento humano. Beleza. Então, se o conflito faz parte do jogo, qual é a saída? Como é que a gente navega nesse mar agitado? A resposta, olha que interessante, não está na separação em si, mas no jeito como ela acontece. É um processo, entende? Que precisa ser construído com cuidado, tijolo por tijolo. E essa aqui, gente, é a regra de ouro. Preste atenção. A separação que funciona, que leva para a maturidade, ela não pode ser uma ruptura, não pode ser de uma hora para outra. Ela tem que ser progressiva, gradual, um processo contínuo. Qualquer tentativa de apressar isso ou de impedir na marra é o que causa os maiores problemas. O como se faz é muito mais importante do que o que se faz. Então, dá para a gente resumir esse caminho para a maturidade em 3 passos bem claros. Primeiro passo: todo mundo na família precisa reconhecer que independência é um objetivo real e necessário, não é uma opção. Segundo passo: o compromisso de fazer essa separação acontecer aos poucos de um jeito saudável. E qual o resultado? O terceiro passo: chegar numa maturidade de verdade genuína, bem construída. Agora, tem um detalhe importante. Para essa separação progressiva dar certo, ela não pode aparecer do nada, magicamente. Ela precisa de uma base, de um alicerce forte que foi construído lá atrás, durante a infância toda. Vamos ver então quais são os pilares que sustentam essa construção? Basicamente, são 3 pilares que seguram essa onda toda. O primeiro, um baú de boas lembranças com os pais, uma história positiva. O segundo, uma estrutura familiar, onde os papéis de cada um são claros, bem definidos. E o terceiro, um lar que seja, ao mesmo tempo, um lugar de afeto e de criatividade. É toda essa bagagem, sabe? Essa bagagem positiva que dá para o adolescente a segurança que ele precisa para sair para o mundo, para buscar independência, sem se sentir totalmente perdido. E no fim das contas, a notícia é boa, o prognóstico é positivo. Aquele conflito todo não é o ponto de chegada, entende? Ele é a ponte. Quando essa separação é bem feita, aos pouquinhos, com uma base de amor e estrutura, ela vira um motorzinho, o catalisador que ajuda a fazer essa travessia para uma vida adulta mais madura, mais independente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão.
Pensando em todo esse processo, né, desde as memórias que a gente constrói até essa busca por ser independente, a questão mais importante não é só sobre o futuro, é sobre o hoje, o agora. Então a pergunta que fica é: que tijolinho fundamental está sendo colocado hoje na construção da maturidade de amanhã? Quais são as ações, as conversas, as atitudes do presente que estão montando a base para o adulto seguro e maduro do futuro? Porque essa construção, ela não para, ela acontece todo santo dia.